O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de Nossa Senhora das Dores. Ontem celebrávamos a festa da exaltação da Santa Cruz e hoje celebramos esta memória tão intimamente unida àquela festa, a festa da exaltação da Santa Cruz. Ontem nós refletíamos que Jesus Cristo, Ele nos amou, Ele quis nos amar e nos amar até doer. Isto é, Jesus Cristo, Ele veio nos salvar e Ele poderia nos salvar simplesmente dizendo: sede salvos. Ele poderia nos salvar sem que com isso Ele sofresse coisa alguma. Ele poderia nos salvar sem que nós nem sequer soubéssemos disso. Mas Ele quis que nós soubéssemos o quanto nós somos preciosos, valiosos para Ele. Então Ele veio, se fez homem para que pudesse sofrer e demonstrar de uma maneira que não restasse dúvida alguma da verdade, da veracidade do seu amor. Pois bem, e diz então hoje o Evangelho que neste ato supremo do amor de Cristo, isto é, naquele momento mais, digamos, doloroso do seu amor por nós, no alto da cruz, a Virgem Maria estava de pé e ali ela nos foi dada como mãe e nós fomos dados a ela como filhos. E o que é então, meus santos, que hoje nós somos chamados a refletir? Hoje, nesta festa, nesta memória litúrgica, nós podemos e devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine a amar Jesus, mas a amar Jesus de verdade. Isto é, da mesma maneira que Jesus, quando nos amou, Ele nos amou até doer, que nós também aprendamos a amar Jesus nas nossas dores, para que nós queiramos amar Jesus também em meio a essa realidade dolorosa. E mais, que da mesma maneira que a Virgem Maria foi mártir na alma, sim, que a Virgem Maria, segundo São Bernardo diz, que ela foi mártir na alma. Ora, se Deus pôde experimentar a morte no seu corpo, se Deus pôde morrer corporalmente, por que é que a Virgem Maria não poderia morrer no seu coração? Então ela morreu no seu coração, ela foi mártir na sua alma, porque ela se uniu à paixão do seu filho. Então nós precisamos também nos unir à paixão de Jesus. Hoje, meus santos, olhando para a Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, vou dizer algo agora aqui, quase que espantoso, escandaloso para a mentalidade moderna.
Se hoje, na festa de Nossa Senhora das Dores, nós havemos unida às dores de Cristo, nós somos chamados a pedir a Deus que nos una a essas mesmas dores. Qual é o seu nome? Pois, muito bem, acrescente das dores. Esse deveria ser o nosso nome. Overlan das dores. E cada um aqui acrescenta e se diz: Padre, mas eu não quero isso. Mas, meu santinho, se você não quer ser das dores, você não será do amor. Porque se você não quer se unir à dor de Cristo, se você não quer experimentar as dores de Cristo, se você não quer chorar as dores de Cristo, você não amará a Cristo de verdade. O nosso coração insensível, desalmado, egoísta, não quer sofrer. Por quê? Porque não quer amar. Imagine, se você ama uma pessoa e aquela pessoa sofre, você sofre com ela. Senão você não ama. Se aquela pessoa sofre e você não se compadece, e você não sente compaixão, não sofre com, se você não se importa, se você é insensível, você é um desalmado, você é um egoísta. Mas se você de verdade ama, você de verdade sofre, e às vezes sofre até mais do que a pessoa que está sofrendo. Pergunte isso a uma mãe que vê o seu filho sofrer, ela sofre muito mais, porque ela sofre profundamente a dor daquele seu filho, a dor daquela criança. Pois bem, nós hoje então, na fé, não pelos nossos sentidos, nós somos chamados, somos convidados a pedir a Deus que nos conceda um amor tão grande a Ele, que não nos prive da dor por causa dEle. Meus santinhos, nós sofremos por muitas coisas. Nós sofremos quando perdemos o emprego. Nós sofremos quando padecemos alguma infidelidade. Nós sofremos quando somos acometidos por uma doença. Nós sofremos quando os nossos sonhos não se realizam. Nós choramos muita coisa na nossa vida. Mas a pergunta é: nós choramos as dores de Deus? Nós nos importamos com aquilo com que Deus se importa? Ou nós somos, repito, desalmados, insensíveis, indiferentes? Isto é, Jesus Cristo que tanto sofre pelos nossos pecados, e nós, com isso, sequer nos importamos. São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, ele diz: eu completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Isto é, ele se une a Cristo de tal maneira que ele completa o que falta nele, da paixão que foi perfeita da parte de Cristo. É por isso que nós chamamos a Virgem Maria de corredentora, porque ela se une à redenção de Cristo. Isto é, aquilo porque Cristo sofreu, ela também sofreu, e aquilo porque Cristo chorou, ela também chorou, e a vontade de Deus na vida do seu filho, ela também aceitou, de pé aos pés da cruz, sem revolta, sem desespero. A Virgem lacrimosa, aceitando a vontade de Deus e nos acolhendo a nós, pecadores, responsáveis pela morte do seu filho. Então, meus irmãos, peçamos a Deus esta graça. Peça mesmo com medo. Talvez você tenha até medo de pedir: meu Deus, eu quero me chamar José das Dores, eu quero me chamar
Francisca das Dores. Isto é, entenda, eu não estou falando aqui de você criar uma mentalidade, um dolorismo, de você ser um masoquista, de querer o sofrimento pelo sofrimento. Não, o que você está querendo é: eu quero, Senhor, te amar tanto, de modo que as tuas dores sejam as minhas dores, que eu sofra por aquilo que te faz sofrer. E aí nós iremos com muita facilidade, meus santos, chorar os nossos pecados, que fazem Jesus sofrer. Nós iremos rezar pela conversão dos pecadores. Por quê? Porque fazem Jesus sofrer. Nós iremos suplicar a conversão da nossa família, não apenas de boca para fora, mas nós iremos desejar a salvação da nossa família como desejamos a nossa. E nós iremos desejar a conversão dos pecadores como desejamos a nossa. Nós iremos desejar o céu para os pecadores da mesma maneira que nós desejamos para nós, porque por isso Jesus morreu, e por isso também eu quero me sacrificar. Com quanta facilidade então nós seremos penitentes? Por quê? Porque nós vamos querer alegrar o coração de Deus, porque nós sofremos com as suas dores. Então nós não seremos tacanhos, mesquinhos, medíocres nas escolhas das nossas penitências, mas seremos generosos. Na sequência que poderia ter sido rezada na missa de hoje, essa sequência é uma oração antiga, composta na Idade Média. Nós não sabemos a sua autoria, mas ela foi composta ali no início da Idade Média, e a graça que esta oração pede para nós é exatamente essa: pedir. E a pergunta é: você está disposto a pedir isso? A se chamar Antônio das Dores? Que se eu soubesse o nome de cada um aqui, o nome de cada um, eu diria e completaria: das dores. Das dores. Das dores. Porque será do amor. É claro que seria a mesma coisa se eu dissesse Antônio do coração de Jesus, Maria do coração de Jesus, Francisco do coração de Jesus. Mas eu quero deixar bem explícito o sofrimento. Por quê? Porque da mesma maneira que Jesus que quis nos amar, Ele quis nos amar profundamente, nós precisamos querer amar a Deus profundamente. Santa Teresa de Calcutá, experimentando isso, ela fez aquela oração que eu citei ontem: Jesus, eu quero te amar até doer. Pois bem, então a oração, o Stabat Mater, a sequência de hoje diz assim: faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta em mim a dor para contigo chorar. Imagine, está pedindo a Nossa Senhora que ela conceda a graça de eu sentir a dor que ela sentiu aos pés da cruz, para que com ela eu chore também. Eu chore os meus pecados, os pecados do mundo inteiro e os sofrimentos causados a Jesus por causa dos nossos pecados. Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu são partilhar tua paixão e teu Jesus consolar. Da mesma maneira que a Virgem Maria, aos pés da cruz, consolava o seu filho, que eu também, chorando os meus pecados, os pecados do mundo inteiro, e me compadecendo de Jesus, com Ele, a Ele eu possa consolar. Ó Santa Mãe, por favor, faze que as chagas do amor em mim se venham gravar. Misericórdia. Está suplicando: minha mãe do amor, eu te peço, por favor, que as chagas
em mim se venham cravar, que eu tenha também chagas do amor. E meus santos, isso não é poesia. Isso não é poesia. Saiba que pedir isso, que nós deveríamos pedir isso, mas saiba que pedindo isso, você está pedindo e não deveria, e não há um outro caminho de união a Cristo. Você está pedindo para se configurar a Cristo sofredor, a Cristo flagelado, a Cristo crucificado. Mas o que é que nós queremos, se não isso também, quando com Ele fazemos comunhão na Eucaristia? Então não entre na fila da comunhão, porque se você não quer fazer comunhão com Cristo total, você não pode receber a Eucaristia. Se o seu amor é interesseiro e você só quer partilhar da glória, imagine um amigo que diz assim: eu quero estar do seu lado, meu amigo, só quando você está bem, feliz e com muito dinheiro na carteira. Quando você estiver mal, doente, com problema, afaste-se de mim. Imagine um homem que se casa e diz à sua esposa: eu estarei contigo na alegria, na tristeza te vir a negar, na alegria, na saúde, nas coisas boas, porque quando vierem as dificuldades, eu te dou um chute. Você vai se casar com esse homem? Espero que não. Tem que ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Pois bem, isso é amor. Se eu quero me unir a Jesus somente no céu, sem cruz, não é amor, é egoísmo, é indiferença. Você é uma desalmada, uma indiferente ao amor de nosso Senhor, porque quem ama quer se assemelhar ao amado, e o nosso amado é crucificado. Então é esta graça que nós estamos pedindo a Deus por meio de Nossa Senhora. Mas continua: o que Jesus padeceu, que venha a sofrer também eu, causa de tanto penar. Não, é uma oração que eu aconselho você depois a baixar na internet. Só você colocar sequência de Nossa Senhora das Dores, ou Stabat Mater em português, e você rezar, que a oração é bem mais longa do que esses trechos apenas que eu estou aqui lendo, mas percebe que é uma oração que você precisa fazer de olhos abertos, de coração atento, de coração dobrado, não apenas de joelhos dobrados, mas de coração dobrado. Você não pode fazer uma oração dessa de boca apenas, mas de coração, mas suplicando o Espírito Santo e sempre dizendo: meu Deus, se a tua graça não me sustentar, eu irei renegar esta oração. É claro que o cristão, o católico, que esta oração faz, ele faz confiando na misericórdia de Deus que o sustentará. Ele faz com o Espírito Santo, que fará com que brote do coração dele uma chama que crepita, para que ele possa amar nesse grau. É claro que ele confia na graça de Deus, que o fortificará, porque se Deus nos leva isso a pedir, o amor para que isso vivamos, Ele vai nos conceder. Mas nós precisamos pedir a Deus esta graça, sem a qual o nosso amor não será verdadeiro, não será profundo. Mas continua: quero ficar junto à cruz, velar contigo, Jesus, e o teu pranto enxugar. Agora nós nos voltamos para ela. Eu quero, minha mãe, com o teu filho Jesus, e o teu pranto enxugar o rosto da Virgem Maria, banhado de lágrimas. Isto é, também sofrer aquilo que ela sofreu. Se eu amo a minha mãe, eu preciso então também trazer no meu coração as dores da minha mãe. Se ela tanto está sofrendo, eu preciso também ter parte do seu sofrimento no meu coração. Virgem Maria, tão santa e tão pura, vendo
em tua amargura, vendo eu a tua amargura, possa contigo chorar. E continua aqui a oração, ter no coração os sofrimentos da Virgem Maria. São Paulo diz, né? Tende em vós os sofrimentos, os sentimentos de Cristo Jesus. Nós podemos também parafrasear: tende em vós os sofrimentos de Cristo Jesus. Que nós hoje, meus santos, neste dia tão caro, que deve ser tão caro para nós, o dia da dor da nossa mãe, que nós dobremos os nossos joelhos e digamos com sinceridade: meu Deus, eu sou tão pequeno, o meu coração é tão egoísta, medo, Senhor, de fazer esta oração. Eu tenho tanto medo de amar, Senhor, porque eu tenho medo do que o Senhor venha me pedir, mas eu te peço, Senhor, força, fortaleza, amor verdadeiro, para que eu te ame, Senhor, como tu mereces ser amado, para que a minha comunhão contigo, Senhor, não seja uma comunhão interesseira, apenas nos teus bens gloriosos, mas que eu faça comunhão com o teu sangue, que eu faça comunhão com as tuas chagas, que eu faça comunhão com a tua cruz. Minha mãe, a senhora que sempre foi tão unida a Jesus, me ensina também a ser unido a Ele na sua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.